Fala concurseiro, bem-vindo ao Simplificando Direito, aqui é o professor Rafael Lisboa e nessa aula vamos aprender a aplicabilidade das normas constitucionais. Esse assunto é muito importante e cai em todas as provas de direito constitucional. José Afonso da Silva, que foi o precursor desse assunto, ele classifica as normas constitucionais em 3 grandes grupos. Primeiro, normas de eficácia plena. Segundo, normas de eficácia contida. E, por último, as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia plenas são aquelas em que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. É o caso do artigo 2º da nossa Constituição Federal, que diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Muito importante que você saiba as características das normas de eficácia plena. Elas são, primeiro, autoaplicáveis, ou seja, elas não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes complete o alcance e o sentido. Elas também são não restringíveis, isto é, caso exista uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar a sua aplicação. E por último, elas possuem aplicabilidade direta, ou seja, não dependem de norma regulamentadora, também imediata, ou seja, estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que é promulgada a Constituição, e integral, ou seja, não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Também existem as normas constitucionais de eficácia contida, e esse é o segundo grupo muito importante. Que normas são essas? São normas que estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas que podem ser restringidas por parte do poder público. E grifa essa parte: as normas de eficácia contida podem sofrer restrição. Cabe destacar que a atuação do legislador, no caso das normas de eficácia contida, ela é discricionária, ou seja, não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo se quiser. Um clássico exemplo doutrinário de norma de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Em razão desse dispositivo, por exemplo, é assegurada a liberdade profissional. Desde lá a promulgação da Constituição, todos já podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, a lei pode estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões. É o caso, por exemplo, de quem estuda para o exame de ordem. Você só estuda para o exame de ordem porque você quer ser advogado. Então, ninguém pode, do nada, querer ser advogado. Você precisa primeiro da aprovação no exame da OAB como pré-requisito para o exercício da advocacia. Por isso que é uma norma de eficácia contida. Em relação às características, as normas de eficácia contida também são autoaplicáveis, assim como as plenas. Ou seja, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de lei regulamentadora. Só que a segunda característica é muito importante, porque elas são restringíveis, isto é, estão sujeitas a limitações ou restrições que podem ser impostas por uma lei, por uma outra norma constitucional, ou até mesmo por conceitos éticos jurídicos indeterminados, a exemplo do, entre aspas, iminente perigo público, fecha aspas. E além disso, elas possuem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral, ou seja, estão sujeitas a limitações ou restrições. Agora vamos às normas constitucionais de eficácia limitada. Mas se você estiver gostando desse conteúdo e estiver te ajudando, eu vou pedir, por favor, o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal, porque eu vou trazer muitos conteúdos para o seu concurso. Norma de eficácia limitada, concurseiro, é aquela que depende de regulamentação futura para a produção dos seus efeitos. Um grande exemplo de norma de eficácia limitada é o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, que trata do direito de greve dos servidores públicos. Isso cai muito em prova. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. É um clássico exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque quando você lê o dispositivo que eu falei acima, é possível perceber que a Constituição Federal de 88 outorga aos servidores públicos o direito de greve. Porém, para que este possa ser exercido, faz-se necessária a edição de lei ordinária que o regulamente. Assim, enquanto não é editada, o direito não pode ser usufruído. Essas normas
de eficácia limitada são não autoaplicáveis, ou seja, dependem de complementação, e possuem aplicabilidade indireta, porque depende de norma regulamentadora, mediata e não imediata. Aplicabilidade imediata, ou seja, a promulgação do texto constitucional não é suficiente para que possam produzir todos os efeitos, e também reduzida, ou seja, possui um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição. Gostou desse conteúdo? Então deixa teu like, te inscreve no canal, porque vai vir muito mais por aí.